Boa noite, amados. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Renato Guimarães, da comunidade cristã de Parauapebas, sob a cobertura do pastor Gork e da pastora Keila. Eu venho através dessa live compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Reúna com a sua família nessa noite. Você que tem a oportunidade de ouvir essa palavra, onde você está, se junte com seu cônjuge, se junte com seus filhos, seus pais. Que Deus possa verdadeiramente trazer sobre nós nessa noite aquilo que Ele quer para cada um de nós. Deus nos quer ensinar nessa noite a como enfrentarmos tempestades. Nós temos passado momentos de tempestade, momentos difíceis através dessa pandemia que tem assolado o Brasil, assolado o mundo. E Deus, nessa noite, que Ele possa trazer a verdadeira paz que excede todo entendimento para a tua vida através da palavra dEle. Que o Senhor Jesus possa adentrar na sua casa nessa noite, trazendo o mais dEle, trazendo mais a presença do Senhor. Que Jesus nessa noite possa trabalhar aí onde você está. Aí eu não conheço a sua realidade nessa noite, eu não sei como você está. Mas Deus, aonde você estiver, Deus Ele está te vendo. Deus Ele está enxergando a sua dificuldade, está enxergando aquilo que você tem passado, aquilo que você tem precisado. E Deus Ele tem muito mais para te fortalecer. Deus Ele tem algo mais para te ensinar nessa noite. Que nessa noite o Senhor possa me usar como canal de bênção para a sua vida. Que você possa receber a palavra do Senhor através dessa live. Senhor Jesus, Pai, nessa noite abençoa cada pessoa que está vendo, cada pessoa que está ouvindo em seu lar, através dessa palavra, Senhor, através dessa live, desse canal, Pai, que o Senhor criou. Deus, que assim como a Tua palavra diz, Pai, em Apocalipse 3:20, Pai, eis que estou à porta e bato. Deus, que as pessoas possam abrir nessa noite a porta dos seus corações, para que verdadeiramente Tu possas entrar e fazer morada. Deus, e fazer a transformação necessária, aquilo que nós precisamos, Pai. Nós temos visto tantas tribulações, tantos problemas. Eu tenho amigos que perderam entes queridos e hoje eu também recebi uma notícia de perder um conhecido para essa doença. Mas nós temos que olhar para um Deus que nos fortalece. Nós temos que ver um Deus, nós temos que tirar a força de um Deus que é maior de que todas as coisas. Eu não posso somente olhar o problema, eu não posso somente olhar essa tempestade, essa confusão. O nome do Senhor Jesus está acima de todo nome, Ele está acima de tudo. Não é a palavra Covid que vai nos amedrontar. Nós sabemos que é um vírus que tem feito uma devastação tremenda, mas nosso Deus é maior. Nós temos um Deus que nos ensina em meio à tempestade. Nós temos um Deus que nos ensina a passar por isso. Em quem está a nossa confiança? Será que a nossa confiança está somente no sistema de saúde? Será que a nossa confiança está nos nossos bens, nas nossas posses? Não. A nossa confiança ela tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar somente em Deus, porque é através dele que nós vamos tirar forças para conseguirmos vencer essas batalhas. E Deus ele vai te dar forças, Deus ele vai nos suprir em cada necessidade. Deus ele vai nos fortalecer em cada tempo. Mesmo que passemos em tempos de angústia, porque a palavra de Deus ela nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Senhor em todo tempo Ele está conosco. É necessário que nós venhamos a crer que Ele está conosco. É necessário que nós
creiamos que Ele está por perto. Hoje nós vamos ver em duas passagens que Ele nos ensina, através da tempestade, a nós passarmos por ela, nós resistirmos e sabermos como devemos agir no meio dessa tempestade. Eu quero que você, onde você está, abra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui a gente pode ver que quando acabou aquele momento lá, eles estavam em um local e Jesus falou: Passemos a outra margem. Jesus, ele já conhecia o que poderia acontecer, Jesus já sabia. Mas ele foi descansar, ele teve um dia cansativo, e assim como ser humano, após um longo dia de trabalho, você quer descanso. E naquele momento ele queria descansar. E a gente vê que Jesus estava dormindo, Jesus estava calmo, descansando. Mas os discípulos estavam passando por uma situação ali, um tormento, porque as ondas vinham e batiam no barco e entravam pelo barco, e parecia que eles iam naufragar. E até que eles se achegaram a Jesus e falaram que: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestres, não vês que nós iremos naufragar porque as ondas batem e querem virar o barco? O Senhor não se importa com isso? O que Jesus ele quer mostrar para a gente nessa palavra, nessa passagem? Não importa a luta que você está passando, não importa a situação que você está passando, essa dificuldade, esse problema, esses tormentos, essas ondas que parecem que vão fazer o barco virar, parecem que vão fazer o barco ir a pique, não importa. Jesus ele nos mostra: descanse, confie no Senhor. E eles chamam: Mestre, tu não nos importa que nós vamos perecer? E ele se levanta e ele olha para o mar e fala: acalma-te. E o mar ele acalma. É o momento de você olhar para o Senhor e dizer que você tenha confiança nele. Senhor, eu confio em ti. Nenhum mal prevalecerá sobre minha vida. O mar pode bater sobre a minha vida, pode balançar, o barco pode balançar, mas Jesus está no barco. Independente da situação, você olha, as coisas estão se afunilando, as coisas estão se fechando, as situações estão difíceis. Deus ele está descansando. Ele nos mostra que nós devemos descansar. Eu não posso ficar olhando a dificuldade, eu não posso ficar olhando o problema, porque quando eu olho somente para o problema, eu fortaleço o problema. Mas quando eu olho para o Senhor, o problema ele fica mais fraco.
Nós conhecemos na história de Davi que levantou-se um gigante e o povo tinha medo, os soldados tinham medo daquele gigante, porque eles olhavam somente para o gigante que se levantou e era contra aquela sociedade, que era contra aquele povo. Não olhe para o gigante, olhe para o Senhor. Não olhe somente para essa doença, para esses gráficos, porque os números eles aumentam. Os números aumentam e assustam a gente. E quanto mais quando pessoas próximas a nós são afetadas, atingidas por isso. Mas que a nossa confiança ela possa estar no Senhor. Nós devemos confiar em Deus nesse momento. Não olhe somente essa circunstância, não olhe somente essa situação. Deus é mais forte do que todas as coisas. Creia que Deus ele é contigo, independente da situação. Assim como o barco estava balançando, Deus estava descansando. Ele nos mostra que no meio da tribulação nós devemos confiar no Senhor, nós devemos confiar e descansar no Senhor, porque é Ele que está no controle. E Ele diz: por que sois assim tímidos? No versículo 40, como é que não tendes fé? Como você não tem fé? Eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus e viam sempre todos os milagres, todas as coisas, os prodígios que Jesus fazia. E mesmo estando ao lado dele, se intimidavam com as coisas da natureza, se intimidavam com as situações. Não olhavam que Jesus estava no barco, que poderia acalmar a tempestade. E a gente vê no versículo 41 que um olha para o outro e diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Será que os discípulos, aqueles com os quais andavam ao lado de Jesus, conheciam verdadeiramente Ele? Porque até então eles ainda se questionavam: quem é esse? Quem é esse? Nosso Deus é maior do que qualquer coisa. O nosso Deus é maior do que qualquer doença, qualquer tempestade que venha a nos assolar, qualquer problema que venha nos assolar. Nosso Deus é grande. A nossa confiança tem que estar somente nele. Vamos passar mais 2 capítulos adiante. Você que abriu em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos passar para o capítulo 6. O capítulo 6, eu te peço que, se você tiver a oportunidade, leia ele por inteiro depois. Você vai... tem coisas que, mesmo lendo várias vezes, eu ainda não tinha prestado atenção. Mas aqui a gente vê grandes coisas. Deus, nesse capítulo, no capítulo 6, Ele enviou os discípulos de 2 em 2 e deu autoridade a eles pisarem serpentes e escorpiões contra todo o poder do mal, deu autoridade a eles. Eles foram de 2 em 2 em vários lugares e expulsaram demônios, curaram enfermos. Mas também nesse capítulo, João Batista, ele foi morto. E o que aconteceu? Depois que João Batista foi morto, os discípulos desanimaram. Os discípulos ficaram desanimados porque pensaram, tão logo pensaram: poxa, João Batista estava conosco, nós gostávamos dele e aconteceu isso com ele e poderá acontecer comigo também. Nós somos abalados, todos nós somos abalados. Nós não somos isentos de nada. Aqui os discípulos que andavam com Jesus, nesse momento, quando souberam da morte de João Batista, isso desanimou, isso fez com que eles desanimassem. Mas Deus sempre esteve com eles, Deus sempre estava ao lado deles. No meio da nossa caminhada, a gente pode passar também por desânimo. No meio do nosso traçado, da nossa vida, nós podemos passar por momentos de desânimo.
Nós podemos passar por tribulações que venham a fazer com que nós venhamos a escurecer. Mas é a nossa perseverança, é a nossa fé, é a continuidade que vai fazer com que nós venhamos a conseguir, a conquistar. Jesus, nesse capítulo, ele fez a multiplicação dos pães também. Houve a multiplicação dos pães nesse capítulo. Deus estava com a multidão e os discípulos olharam um para o outro e falaram: Jesus, despede-os, pois já é tarde e não temos como os alimentar. Manda-os embora, porque são muitas pessoas e não temos como comprar tanto alimento para essas pessoas. Eles perecerão de fome. Mas Jesus pergunta a eles: o que vocês têm? E eles mostram a eles: temos somente esses 5 pães e esses 2 peixes. E Jesus levanta e dá graças e os pede, dá uma ordenança para distribuir, montar grupos. E ao final eles recolhem vários cestos. Eles conseguem alimentar 5.000 homens. Se você puder ter a oportunidade de ler, leia o capítulo 6. Quantos milagres existem nesse capítulo? Quantas coisas aconteceram no capítulo 6, aqui nessa parte da história de Jesus? Eles conseguiram alimentar com 5 pães e 2 peixes 5 homens, fora suas esposas, fora seus filhos. Quantas pessoas não foram alimentadas naquele momento? Às vezes a gente olha somente para aquilo que nós temos, para o pouco que nós temos. Senhor, o que eu tenho é pouco, eu não consigo. A gente olha para as dificuldades, mas não olhe para a dificuldade. Olhe para Jesus. Eleve seus olhos para o monte, porque é dele que vem o socorro. Olhe para o Senhor nesse momento. Não fique olhando para o problema. Não fique olhando para a situação. É o momento de nós buscarmos no Senhor, refletirmos no Senhor, nessa palavra, na palavra de Deus, confiando que somente Ele pode nos tirar dessa situação, que somente Ele pode nos trazer a solução para esse problema. Através daqueles 5 pães e 2 peixes, Ele fez toda aquela multiplicação. O que outrora os discípulos falaram a Ele: despede a multidão, manda-os embora. Não. O que vocês têm, Jesus pode multiplicar. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite, eu não sei o que você tem passado, mas Jesus pode trazer a solução. Ele pode trazer o socorro bem presente. Ele é o socorro bem presente. É Ele que nos atende na hora da angústia, é Ele que nos fortalece, é Ele que vai fazer você passar por essa situação, é Ele que vai fazer você perseverar, conseguir conquistar lugares através da confiança nele. É Ele que vai te fortalecer. Deus, Ele tem planos, Ele tem um propósito muito grande para a sua vida, mas a necessidade é persevere no Senhor. Continue perseverando. Não olhe para a situação, não olhe para a circunstância, olhe para Deus. Não olhe para aquilo que você tem nesse momento, mas olhe para o alto e veja aquilo que Deus pode trazer para você, aquilo que Deus pode fazer por você através dessa situação. Deus tem nos colocado dentro de casa, nos prendido. É um tempo de ficarmos aprisionados, guardados por causa dessa pandemia, mas é tempo de nós refletirmos. É tempo de colocarmos a nossa dependência na pessoa certa. Quem eu dependo? Eu dependo de quem? Eu dependo do homem? Eu dependo da pessoa que está ao meu próximo, ao meu redor? Não,
eu tenho que depender do Senhor, porque é Ele que vai trazer a solução. E Jesus, Ele nos ensina. Vamos ler Marcos 6 ainda, no versículo 46, que diz assim, vamos ler no versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ele pediu para os seus discípulos: subam no barco, vão para a Betsaida, enquanto eu me despeço da multidão. Enquanto os discípulos foram para a Betsaida, ele ia se despedir da multidão. E no versículo seguinte, no versículo 46, diz assim: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Seus discípulos foram para Betsaida, Jesus ficou e subiu ao monte e foi orar. Pouco tempo depois, a gente vê na continuação da história, no versículo 47 em diante, diz assim: ao cair da tarde, estava no barco, no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-o em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Você olha aqui o tempo que ele subiu para orar. E depois diz assim: ao cair da tarde, estava no barco, o barco ele já estava no meio do mar e Jesus ele estava em terra. E ele via os seus discípulos. E passa um tempo aqui, já passa a hora da madrugada no versículo seguinte, porque diz assim: por volta da 4ª vigília da noite. Ele viu que os discípulos estavam passando dificuldade. Ele viu que os discípulos estavam remando contra a maré e que a água batia no barco. Mas agora, nesse momento, Jesus não estava no barco. Nós vimos em Marcos 4, no versículo 35, que primeiramente Jesus estava no barco no meio da tempestade com eles. Será que eles aprenderam? Porque Jesus ensina na prática e mostra, ele estava junto com eles. Mas já nessa parte eles não estavam mais. Ele falou: passem para Betsaida. E subiu ao monte a orar. E ficou. E já era a 4ª vigília. Já era bem tarde, já era de madrugada. E ele viu que os discípulos estavam passando um sufoco. Mas ele estava vendo. Ele estava vendo. Ele não podia estar dentro do barco. Nesse momento ele estava fora. Mas os discípulos não estavam sozinhos. Algo que eu quero te mostrar nessa noite, que Deus possa abrir o seu entendimento nessa noite, que você possa compreender a palavra. Que por mais que haja dificuldade, que você ache que Jesus não está próximo, que a tempestade, você está fazendo força, remando contra a maré, está difícil, o problema está difícil de ser resolvido. Mas Jesus está te vendo. Jesus ele está te olhando. Ele está vendo a sua situação. E no momento oportuno, Ele irá contigo. No momento certo, Ele irá ter com você. Ele irá junto de você. Ele viu que os discípulos estavam lá. E do tempo que os discípulos saíram em direção a Betsaida, até o tempo que Ele foi ter com os discípulos, passaram-se muitas horas. Deus ele age na hora certa, Ele age no tempo dele. Nós somos muito imediatistas, nós queremos as coisas sempre para o ontem, sempre para o agora,
eu preciso disso, é para hoje, é para ontem. Nós vivemos numa sociedade capitalista que quanto mais rápido gera mais lucro, quanto mais rápido eu produzir, quanto mais rápido eu fizer, quanto mais rápido a nossa carne, ela quer tudo para ontem. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer nos ensinar que é através do tempo, e através da nossa confiança nele, é através de esperarmos e confiarmos no Senhor, Ele virá ao nosso encontro, Ele virá a estar perto de nós. E diz assim, no versículo 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Aqui, naquela escuridão, eles viram um vulto, eles viram uma pessoa vindo sobre as águas e se assustaram e gritaram. Aqui fala, e gritaram, é um fantasma. Parece até uma situação engraçada, mas ali só tinham homens brutos, não tinha nenhuma geração Nutella, não tinha nenhum, só tinha camarada raiz ali, forte, mas que naquela situação gritou de medo, se apavorou de medo. Quando nós estamos sem Jesus, nós acabamos ficando com medo. Aqueles se sentiram desprotegidos, e Jesus, ele diz, aqui no versículo 50, diz, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo ele lhe falou, tende bom ânimo, sou eu, não temais, não temais. Ali eles viram que eram Jesus. Jesus lhes disse, tende bom ânimo, não temais, não temas, eu estou contigo. A palavra do Senhor, ela nos diz, não temas, creia somente. Não temas essas adversidades, não tema o mal, creia somente, confie no Senhor, espere nele, pois Ele está contigo. E no versículo 51 diz assim, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Depois que Jesus entrou no barco, eles ficaram atônitos, ficaram assim abismados. Parece que com tantos milagres que eles viram, e ainda mesmo assim não acreditavam no poder do Senhor. Quantos milagres Deus tem feito na sua vida? Quantos milagres Deus tem feito até hoje na sua vida, e assim mesmo ainda questionamos o agir de Deus, e assim mesmo ainda questionamos, falta-nos às vezes fé. E no versículo 52, algo que passou por muito tempo desapercebido dos meus olhos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aqui a gente olha que os discípulos não tinham compreendido o milagre dos pães, não tinham compreendido aquela maravilha que Deus tinha feito antes, que Jesus tinha multiplicado aqueles pães. Por quê? Porque os seus corações estavam endurecidos, porque eles tinham olhado, João Batista morreu, também nós vamos perecer, nós vamos ter esse problema. E Jesus fez aquele milagre tremendo, aquela primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixes que alimentaram mais de 5.000 pessoas. E a gente vê que eles ficaram entre si atônitos, porque ainda não haviam compreendido o milagre que Deus tinha feito. Às vezes nós não compreendemos os milagres que Deus tem feito em nossas vidas.
Deus tem feito tantas coisas em nossas vidas, e em pequenas situações nós esquecemos o Senhor, nós colocamos Ele de lado. Mas eu te falo nessa noite que não existe problema maior que Deus não consiga resolver. Deus, Ele resolve, Deus, Ele vai resolver, Deus, Ele vai operar os milagres dEle, os sinais deles em tua vida. Eu quero finalizar essa palavra. Se você pode abrir a palavra do Senhor na carta de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Os problemas podem vir de todos os lados. Você pode ser pressionado por todas as direções, mas Deus, Ele sempre vai estar contigo. Pode estar no barco, pode estar fora do barco, independente da situação, creia, o Senhor sempre vai estar olhando para você e te dando força. Deus, Ele sempre estará conosco. Não olhe para o problema, porque quando você olha para o problema, você fortalece ele. Olhe para o Senhor, confie no Senhor, que aí o problema vai ficar fraco, que aí você vai conseguir vencer toda a dificuldade, todos os problemas. Eu creio que Deus, Ele vai fazer grandes coisas. Aí onde você está ouvindo essa palavra, eu te peço que você possa segurar na mão do seu cônjuge, na mão da pessoa que está ao seu lado, e ore com fé nesse momento, confiando no Senhor, crendo que nós vamos vencer essa batalha, crendo que nós não estamos sozinhos, crendo que Deus é conosco, independente da situação. Eu te peço, feche teus olhos aí onde você está, segure na mão da pessoa que está ao seu lado, da sua família, e vamos fazer essa oração. Pai querido, Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por cada vida, Senhor, por cada família, Senhor, por cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse vídeo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que Tu possas colocar a confiança e a fé, que nós podemos vencer essas batalhas, Pai, que nós podemos vencer essas tempestades. Por mais, Pai, que o barco venha balançar, por mais que a nossa vida venha balançar, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor está no barco, ou o Senhor está olhando por nós, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos fortalece, Senhor. Deus, fortalece, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, Senhor, nesse momento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, leva, Senhor, a Tua paz, Pai, o Teu consolo, Senhor, o Teu conforto, àqueles que precisam, Senhor. Deus, em nome de Jesus, somente Tu conheces, Pai, a realidade de cada um deles, de cada pessoa que está assistindo, Senhor. Deus, fortalece, Senhor, que a Tua luz, que a Tua presença, Senhor, possa estar sobre a vida de cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui assistindo e que no domingo vocês possam estar novamente. Nós vamos ter outra live às 18h30. Glória a Deus.